Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro e de agradecer a tanta gente me acompanhando. Tá mais ou menos 1.200.000 pessoas no momento dessa gravação. Muito obrigado. Até o Silas Malafaia me elogiando. Muito obrigado a vocês. Talvez porque hoje é o dia de Santo Alexandre, e não sou eu. Dia de Santo Alexandre. Mas também é o dia em que Galileu Galilei, no ano de 1616, teve que aceitar a imposição da Inquisição de não ensinar mais o heliocentrismo, que o Sol é o centro do nosso sistema planetáriozinho, que os planetas giram em torno do Sol. Era uma questão, sem dúvida, da Igreja, que a Terra era o centro do universo. E Galileu baixou a cabeça. Atual, né? Durante a pandemia, tratamento, vacina. Não pode. É geocêntrico. Vocês não podem vir com heliocentrismo. Eu vi isso hoje no Senado Federal, na audiência especial sobre essa injeção da Pfizer em criança, em adulto. E pena que o Ministério da Saúde não mandou ninguém lá para ouvir as pessoas que estavam explicando que a Terra gira em torno do Sol. Bom, em 1991, em consequência da Constituição, o Tribunal Federal de Recursos, TFR, eu convivi com ele, cobri muita coisa, foi transformado em Tribunal Superior de Justiça, para ser a última instância de questões não constitucionais. O Supremo é a Corte Constitucional, não trata de processo-crime, de coisas de primeira instância, que acabam lá no Superior Tribunal de Justiça. Pelo menos é o que foi decidido na Constituição de 88. Bom, mas tem alguém aí, na data de hoje também, em 1860, gente, um sujeito descobriu o primeiro cometa do solo brasileiro em 1860 e o cometa se chamou Olinda. Ele nasceu em Cherbourg, na França. Se chama Emmanuel Lier. Ele veio para cá para cobrir um eclipse e ficou 25 anos. Pedro II, o imperador, o fez diretor do Observatório Imperial. Ele depois teve uma briga por vaidades políticas, de poder no observatório, foi embora, voltou para a França, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Cherbourg, fez um jardim botânico pessoal que doou para a municipalidade, hoje o jardim botânico tem o nome dele, e tem uma cratera em Marte com o nome dele também. Descobridor do primeiro cometa Olinda. Emmanuel Lier. Então vamos lá, gente. Vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever, de fiscalizar a sua inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Em primeiro lugar, Avenida Paulista e sua eloquência. A imagem eloquente. A imagem que fala por si, que percorreu o mundo. Em todos os jornais do mundo. Destacando porque nunca viram tanta gente, né? A polícia, a PM de São Paulo até avaliou um número maior do que eu avaliei. Eu continuo achando que foram 650 mil por causa da matemática. Eu tirei média 10 em matemática no curso de contabilidade. Mas
130 mil metros quadrados a 5 pessoas por metro quadrado já é apertado. Bom, talvez a PM tenha contado as transversais também, as ruas transversais, né? Eu me ative à área da Avenida Paulista, mas isso aí é secundário, ver número. O que importa é a visão daquela fotografia, que está em todos os jornais do mundo. Aqui no Brasil, alguns jornais, né? É tão pueril isso. A gente sabe desde sempre que se você fotografar pertinho, você não consegue mostrar a multidão. E alguns publicaram fotos que apareceu o rosto das pessoas, mas não mostra a multidão que havia. Outros não, outros pegaram grande angular, né? Ou distância, câmera bem aberta para pegar tudo. É um velho truque, que ainda tem gente que cai nessa. E gente que passa ridículo de tentar isso, que é tão óbvio, tão evidente. Mas eu anotei aqui algumas coisas que a gente vai observando, né? Eu não falei ontem, por exemplo, da autoridade do líder. O líder pediu que não viessem faixas, que não se ofendesse ninguém, que viesse todo mundo de verde e amarelo, e foi o que aconteceu. Não houve nenhuma desobediência, digamos assim, ninguém deixou de seguir o que o líder pediu. E o líder pediu e veio mais gente do que a gente imaginava. Então, é a força da liderança, né? O ponto básico de tudo é que ele falou em uma nova conciliação como a de 1979, com anistia. E ele ainda fez a ressalva não anistiar aqueles que depredaram o patrimônio do público, que é propriedade da nação, não apenas do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o guardião, a nação é que é a dona, né? Como a nação é dona do Estado brasileiro. E para os demais, né, estava lá aquela senhorinha com a Bíblia embaixo do braço, que virou um símbolo de uma resistência parecida com Gandhi. Ela estava lá percorrendo e sendo saudada por todo mundo. Conciliação foi uma palavra importante, quando não há vencidos nem vencedores, porque todos estão ao lado da pátria. O que hoje se chama governo e o que hoje se chama oposição, e que depois inverte. Não quer dizer que polarizar não quer dizer que haja radicalização. Estados Unidos é polarizado entre democratas e republicanos, é a democracia provavelmente a mais perfeita do mundo, com todos os seus defeitos. Não houve partidarização de nada, e sim defesa de princípios. Isso é importante, porque partido aqui no Brasil é uma mera sigla, um mero conjunto de letras, como se fosse um clube, sendo que partido político é uma defesa de uma doutrina, de ideias e de princípios, né? Teve sim uma conotação moral e religiosa também, forte no discurso de Michele Bolsonaro e de Silas Malafaia, né? Uma conotação religiosa e moral bem profunda. O pedido à Justiça Eleitoral que não trate de modo diferente as partes, para que alguns não sejam alijados injustamente de eleição por formas sutis, né? Foi uma demonstração de força, sem dúvida. Aquela Avenida Paulista cheia tem um significado de força, de poder, né? Foi um alento a oposicionistas que no Congresso Nacional estavam ficando de cabeça baixa pelo que aconteceu com o Daniel, o deputado Daniel Silveira. A Câmara ficou toda encolhida. Isso não se faria num Senado, por exemplo, em tempos de Antônio Carlos Magalhães.
O presidente mostrou a bandeira de Israel, isso tem um significado também, né? E hoje eu vejo que os governistas, a esquerda em geral, estão pressionando o governo para excluir Israel de uma concorrência de 36 obuseiros 155 milímetros autopropulsados, em que Israel é forte candidato a vencer a concorrência que vai ser, cujo resultado será anunciado em 2 de abril. A França também é muito candidata. Eu vi isso no Estadão, né? E é um negócio de 1 bilhão. Se o governo fizer o exército retirar Israel dessa concorrência, pode prejudicar até o exército. Mas também pode acontecer, como lembrou o Estadão, o que Netanyahu fez com a Colômbia. O petro-esquerdista espinafrou Israel, Netanyahu cortou o fornecimento de equipamento militar para a Colômbia. E Netanyahu avisou que Lula passou a linha vermelha, o limite vermelho. Por quê? O Gripen sueco tem peças de Israel. O nosso KC-390 tem peças de Israel. O nosso míssil Spike vem de Israel. Lá do Rafael, né, que é o produtor. Tem um helicóptero que seria francês, mas peças de Israel. Além do que, Israel fornece arma curta para polícias brasileiras. A gente só sai perdendo com essa coisa, né? Aliás, o chefe de governo da Autoridade Palestina renunciou, primeiro-ministro, e o presidente vai ter que indicar outro. Eu acho que não estão se entendendo Hamas e Al-Fatah. Al-Fatah é do Prêmio Nobel da Paz, Yasser Arafat. E Al-Fatah ganhou a paz, né, com Israel, só que o Hamas não quer a paz. E eu vejo a diferença de idade entre o pessoal que está na mesa de comando da Autoridade Palestina e o pessoal do Hamas. É gente de cabelos já brancos, e o Hamas é um grupo de jovens que fizeram aquilo que fizeram dia 7 de outubro, que é melhor nem pensar aqui, porque é a coisa mais terrível que eu já vi de produção do Homo, supostamente o Homo sapiens. Bom, falando de Homo sapiens, queria falar da detenção do jornalista português Sérgio Tavares. Tavares vem do russo, eu acho, Tovarich, que é camarada, né? O Sérgio Tavares foi detido, ficou 4 horas detido, e é impagável o resultado de marketing que saiu disso. E a projeção negativa do Brasil que saiu pelo mundo por causa disso. Se houvesse alguém intencionalmente desejando deixar mal o Brasil, não teria conseguido com tanta perfeição. O que mais dói é o que eu ouvi da entrevista que o Sérgio Tavares concedeu na Avenida Paulista para a Cristina Grêmel, da Gazeta do Povo. Eu anotei aqui. Eu não vou dizer aqui, vou dizer quando chegar lá, onde tenho liberdade de expressão. Quando eu chegar lá, o mundo vai saber palavra por palavra o que me perguntaram. Vou garantir que a Europa e a África saibam o que este país vive. Bom, além do Sérgio Tavares, estavam lá pessoal que hoje está lá em São Paulo, presidentes de bancos centrais, do G20, ministros da Fazenda, ministros da Economia, preparando a reunião de novembro. E estão lá com cobertura jornalística, e tá todo mundo, por isso que saiu nos jornais do mundo inteiro, né? Bom, eu falei do Sérgio Tavares, eu soube hoje que o André Ventura, o líder do Chega,
disse: eu sou candidato a governar Portugal. Candidato a primeiro-ministro, vai ter eleição dia 10. Eu queria encerrar, gente, falando sobre o esportes eletrônicos, porque teve em São Paulo, no Ibirapuera, agora, um certame mundial, Rainbow 6. E sabe quem ganhou? 2 brasileiros. Um de cada time. Da mesma família brasileira Ferreira. Nascidos da mesma mãe, no mesmo dia, na mesma hora, gêmeos. Por uma equipe e por outra. O Felipe pelo W7M e o Thiago pelo FASE. E afinal, eu diria que foi empate, porque tiveram que decidir, digamos, no pênalti. De tão iguais eram os 2 gêmeos, que defendendo 2 equipes brasileiras ganharam de mundo inteiro. E aí ganhou o Felipe, o W7M. Foi um encontro chamado, se não me engano, Invitational. Viva o Brasil! De Brasília, Alexandre Garcia.